de longe, achei que você tinha aderido ao não toque, né, que está se propagando ultimamente. Nosso bom dia a todos, nossa gratidão por podermos estar aqui hoje. Consoante as atribulações que nós estamos vendo nesses dias, que corre tudo pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação, a situação dessa gripe que começou lá em Wuhan, na China, deve estar sendo muito propagada essa situação. Desde que começou isso, lá no centro espírita que nós atendemos, nós começamos a falar para o pessoal sobre a grande sabedoria divina que está inalcançável ainda para nós. Porque nós víamos os chineses conseguindo o código genético do vírus, passando para os americanos, que estão tentando a vacina, não é? Uma colaboração. Aí nós começamos a comentar com o nosso pessoal, vocês notaram que desde que começou tudo isso, nós não ouvimos mais rumores de guerras, porque nós estivemos deveras todos preocupados com aquela situação Irã-Iraque, que começou a gerar uma certa aflição em todos os racionais sobre o que poderia advir daquela situação de conflito intenso. Se a humanidade que tinha escapado até então de uma guerra não estava beirando a uma, aí vem uma doença que começa a se esparramar e obriga as pessoas a se tornarem solidárias. Porque nós sempre dizemos que quando acontecem esses flagelos, essas grandes dores, com situações de terremotos, dificuldades ambientais, maremotos, o mundo se une e as pessoas vão de modo solidário socorrer. Então você, analisando as coisas, vê um país ajudando outro país. Aí daqui a pouco criam-se laços de gratidão, de fraternidade, e desaparecem os laços de animosidade. E nós tivemos a grata satisfação, uma amiga nossa que assistiu a palestra do Divaldo lá em São José dos Pinhais, de abertura lá da 22ª conferência, disse que ele comentou isso, que esse vírus veio para eliminar as possibilidades de guerra, e nós pensamos, que bom, então quer dizer que nós estávamos certos dentro da nossa avaliação, que nós acreditamos que é a avaliação racional de todos os que estão observando os fatos. Nada acontece por acaso. Então, outro dia mesmo nós ficamos emocionados de ver a situação da China um pouco menos dolorosa, e um avião chinês descendo os médicos lá na Itália com os apetrechos para socorrerem os italianos, já que eles tiveram o contato com o início e já têm uma experiência. Então o mundo se torna solidário em cima das dores. E nós estamos pensando quando é que o Irã vai precisar de socorro, que o mundo ocidental talvez se mobilize para chegar até eles e socorrer, criando uma situação de mais solidariedade fraternal. A infelicidade de tudo isso é o pânico, o medo que está dominante. Por que medo? Por que a situação de medo dominando as criaturas? O que isso nos demonstra?
Aí tem uma história que raramente nós usamos material escrito quando nós nos reportamos em público, em palestras. Nós até já contamos essa história aqui, mas nós resolvemos trazer o relato na íntegra para que vocês pudessem sentir um pouco o drama da situação. Era naquela época em que a AIDS iniciava graçando, gerando também esses pânicos, que as pessoas não sabiam ainda lidar com o problema e houve aquela discriminação intensíssima em cima de quem passava por esse problema, aquela coisa de que tiveram que fazer campanha em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, de que afeto não dava doença, de que dar um beijo no rosto não passava doença. As gerações mais novas, elas não passaram por esse processo. Então elas não viveram essa situação de dor, elas estão meio esquecidas, porque não passaram por isso, ouvem falar apenas. E hoje, com os tratamentos que mantêm a pessoa com AIDS sob controle, eles nem dão muita ligação para isso. E observa-se um crescimento intensíssimo de AIDS novamente, principalmente nos jovens aqui no Brasil, por descuido. Como as doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, estão aí de volta com toda a intensidade, por descuido, vivendo a situação instinto, os prazeres dominantes, talvez por falta de uma interiorização, um despertar para a espiritualidade. Então nós trouxemos aqui um relato daquele livro que nós já mencionamos aqui algumas vezes, que é belíssimo, da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que ela escreveu, e também de um outro psiquiatra, ela é psiquiatra americana, já desencarnada há alguns anos, e um seu ex-aluno também psiquiatra, que era o Dr. David Kessler, o doutor que ele ainda encontra esse convite. Ela foi a escritora, esse talvez tenha sido um dos seus últimos livros, ou talvez o último. Ela já tinha tido um acidente vascular cerebral que a paralisou do pescoço para baixo. Então ela dependia de tudo para fazer o que ela precisava, inclusive isso foi escrito, ela ditava, como foi o caso do nosso querido amigo Jerônimo Mendonça, e as pessoas depois passaram para o livro. Então, ela nos contou, né, através dessas páginas, que a última experiência que ela teve que aprender, que Deus designou para ela, foi a lição da paciência, porque ela era muito ativa e foi obrigada a depender de tudo por terceiros, né? Então aqui a história, essa foi um relato do Dr. David Kessler, e ele diz assim: Troy convivia com a AIDS havia 3 anos, foi naquela época de dor profunda da AIDS. Fisicamente estava bem, mas a sua cabeça ficava paralisada pelo medo. Eu sempre tive o medo normal da maioria das pessoas, mas ele nunca foi paralisante. Ele explicou, embora em muitas ocasiões me impedisse de realizar meus desejos. Com a AIDS eu fiquei arrasado. Era como se todos os meus medos tivessem se materializado em uma única e grave doença. Meu parceiro Vincent sempre me dá apoio, repetindo que eu sou mais forte do que o meu medo. Dê um passo à frente, dizer, e enfrente-o. Relacione-se mais intimamente com ele. Olhe-o de frente.
e você descobrirá que o medo não tem o poder que você acha que ele tem. Eu ouvia o que ele dizia, mas não sentia capacidade de superar o medo. Já não bastava eu ter que conviver com a AIDS? Na verdade, eu preferia discordar do que ele estava dizendo a examinar o assunto. Eu percebi o quanto meu medo me consumia. Naquele momento eu estava sem emprego e um dos colegas de trabalho de Vincent veio me pedir para tomar conta de sua irmã Jack. Ela estava com AIDS, acabara de ter alta do hospital e eles encontravam dificuldade em conseguir alguém que pudesse ajudá-la. Eu disse que iria pensar no assunto e fui pedir a opinião de Vincent. Ele argumentou: Jack está precisando desesperadamente de ajuda e o dinheiro seria útil para você. Perguntei se ela estava muito doente e Vincent respondeu que ela estava morrendo. Quando ele disse isso, todos os meus medos vieram à tona. Perguntei: será que as pessoas acham que posso cuidar dela porque também estou morrendo? Vincent sorriu e respondeu: não, eles têm esperança de que você não sinta medo, justamente porque tem a mesma doença. Pensei imediatamente que eles tinham escolhido a pessoa errada. Eu não podia me comprometer, estava apavorado. Vincent me disse que eu não era obrigado a aceitar, mas ele achava que eu devia me encontrar com Jack. Senti muito medo de fazer isso. Naquele momento houve uma reação interna. Eu estava farto de sentir medo. Decidi tomar coragem e me encontrar com ela. Pedi a Vincent para me acompanhar até a casa dela. Diante da porta de entrada, entrei em pânico e quis recuar, achando que não ia conseguir. Vincent acolheu meu medo, dizendo: tudo bem, vamos voltar para casa e ligar para eles de lá. Olhei de novo para a porta. Ali, do outro lado, estavam todos os meus medos. Decidi enfrentá-los e ver o que acontecia. Alguma coisa me fez atravessar a porta. Na sala, vi Jack sentada numa cadeira de rodas. Ela devia estar pesando menos de 40 quilos. Sofrera um derrame duplo, de modo que falava com dificuldade. Seus olhos castanhos eram enormes e expressivos. Olhei dentro deles e vi o medo. Estava escrito nos olhos dela: estou com medo de morrer. Estou com medo de morrer sozinha. Estou com medo de não ter ninguém do meu lado. Estou com medo de que você vá embora. Ali estavam os meus maiores medos sentados bem na minha frente. Olhei para Jack e me senti muito triste. Ouvi essas palavras na minha cabeça. Talvez uma inspiração de algum espírito amigo. Dê um passo à frente, enfrente o seu medo. Fechei os olhos e perguntei: posso começar hoje? Eu sabia que precisava ajudar essa desconhecida. Mais tarde, vim a saber que os seus pais se afastaram dela quando souberam que estava com AIDS. Eles queriam pagar alguém para cuidar da filha e só estavam esperando ela morrer. Ela tinha alguns amigos que vinham visitá-la de vez em quando.
Comecei a trabalhar meio período, depois em período integral e finalmente tornei meu melhor amigo de Jack. Graças a ela, eu tinha superado o meu medo. Cheguei a amá-la. Já no final, ela voltou a ser hospitalizada. Ela me queria ao seu lado porque estava muito assustada. No seu último dia de vida, entrei em seu quarto. O hospital tinha chamado os pais, mas eles permaneceram na sala de espera. Eu me sentei ao lado de Jack, olhando para aqueles enormes olhos castanhos, e disse que ficaria com ela. A frase surgiu de novo na minha mente. Tenha coragem, o medo não tem poder. Eu disse a ela, vou ficar aqui segurando a sua mão até que eles a levem para o outro lado. Aí então eles vão segurar a sua mão. Não tenha medo, Jack, não tenha medo. Logo em seguida, ela morreu. Pude ver o seu peito parar de subir e descer. Quando os agentes funerários vieram buscá-la, souberam que ela estava com AIDS, ficaram com medo de tocar nela. Naquele momento senti que estava cansado do medo que cercava Jack. E pensei, chega, preferi eu mesmo fazer o trabalho, a deixar que eles chegassem perto dela. Foi a coisa mais difícil que eu já tinha feito na vida, mas continuei a repetir. Não tenha medo, Jack, não tenha medo. Aí o comentário do Dr. David Kessler: Troy opôs o amor ao medo e venceu a luta. A bondade sempre supera o medo. É assim que o derrotamos. O medo não é páreo para o amor. O poder do medo é construído sobre uma base vazia. Para derrotá-la, basta encará-lo e dar um passo à frente. Esse capítulo sobre a lição do medo é destinado a mostrar como vencer o medo. E a doutora Elizabeth Kubler-Ross e o seu discípulo David Kessler, eles colocam que existem duas emoções primárias básicas, o amor e o medo, e que um não pode coexistir com o outro. Quando você está com medo é porque você está afastado do amor. Para vencer o medo, você tem que substituir o medo pelo amor, tirar o medo de lugar e colocar o amor no lugar. O que é que nós estamos vendo nesses dias dolorosos, não tanto pelo sofrimento do quadro viral que está acontecendo, mas pelo pânico que assola as pessoas? Que lição nós podemos tirar disso? Que o amor está ausente, porque se houvesse amor não haveria medo. Existe, claro, necessidade de cautela, porque a cautela, Jesus nos dizia, né, que nós deveríamos ser mansos como as pombas, prudentes como as serpentes, mas não medo. Nessa última semana nós estávamos trabalhando na área da saúde. Quando nós saímos ali do consultório, os atendentes, todo mundo de máscara, e chegaram com máscara lá para nos dar. Põe a máscara, mas qual o motivo? Tem alguém com a gripe do coronavírus aí? Mandaram usar para proteção. Eu falei, gente, mas a pessoa está com gripe? Ela está gripada? Se ela estiver gripada, ela tem que pôr a máscara para proteger os outros ao redor. É conduta, mandaram colocar. Aí nós falamos, não, mas
Nós não vamos usar isso por enquanto, não, porque a informação que se tinha até então é que era só por contato, então não tinha no ar, a pessoa nem estava ali nas proximidades, estava lá fora. Aí nós falamos, não, mas não é necessário. Agora lá em São Paulo parece que descobriram uma transmissão comunitária, mas não há necessidade de pânico, há necessidade de tranquilidade. Se nós formos ver a questão 740, creio que seja essa mesmo, do Livro dos Espíritos, lá quando se fala sobre flagelos e destruição, se não for esse o número, nós pedimos desculpa, mas acho que é esse número mesmo, questão 740, Kardec pergunta se os flagelos não seriam uma prova moral para o espírito encarnado na Terra. E os espíritos respondem que esses ocorrem para exercitar a inteligência, desenvolver a paciência e a resignação ante os desígnios de Deus. E continuam dizendo que são uma forma de desenvolver a fraternidade, de desenvolver a abnegação e a resignação imensa caso não haja o domínio do egoísmo. E o que nós estamos vendo? Que situação é essa? Quando as pessoas correm no supermercado e compram tudo só para elas, não tem mais nada no supermercado diante de uma situação dolorosa. Ou compram todas as máscaras para a farmácia, começam a andar de máscaras pela rua e o doente não tem a máscara, porque a máscara acabou. Gente, isso é o egoísmo que domina, é o medo que necessita ser trabalhado pela misericórdia, pelo amor, porque nós que temos o conhecimento estamos vendo o que o medo provoca na criatura. Naquele livro Obreiros da Vida Eterna, nós tivemos a oportunidade, quem pôde ler e estudar esse livro, de ver o que aconteceu com Cavalcante, um espírito encarnado com tantos méritos pela abnegação cristã, pelo amor ao próximo, que tinha uma fé muito grande dentro da religião que abraçava, que não era o espiritismo, ele era católico, religião que nós respeitamos muito, mas ele tinha um medo pavoroso da morte. E ele não queria morrer de tal modo que o André Luiz ficou impressionadíssimo. Em primeiro lugar, porque ele carregava uma culpa gritante no seu espírito, que a esposa, há cerca de 11 anos, ele não tinha contato com ela, porque ela o abandonou para ficar com outro homem. E ele colocou no seu sentimento que ele não tinha sido um marido bom, que ele não tinha sido um esposo bom com ela, porque se ela o deixou, a culpa era dele. Então ele não conseguia desencarnar, porque ele queria pedir perdão a ela e pelo medo de morrer, um medo terrível. Foi preciso que o instrutor Jerônimo e os espíritos benevolentes ali trouxessem o espírito da ex-esposa, ela que já tinha desencarnado, estava em condições dolorosíssimas no umbral, fizesse uma espécie de uma maquiagem espiritual nela para que ele, nos momentos finais da vida, não percebesse o quanto ela estava em dor e sofrimento, e ele, dentro daquela realidade entre os últimos momentos de vida e a ascensão para a vida espiritual, ele achou que ela estava viva
e que tinha vindo se despedir dele num corpo humano. Então ele teve a oportunidade de pedir desculpas, mas ela é que pediu desculpas porque não soube entender a bondade dele. E que se ela tivesse ficado com ele, ela não teria morrido tão rapidamente de doença sexualmente transmissível, que eles falam ali que é a luz, que é a sífilis. E ela então, eles a levaram para socorro, mas o medo segurava de tal modo que ele não desencarnava. Por mais cuidado que eles estavam tendo de tentar uma separação a mais tranquila possível para ele, devido aos seus méritos. E aí, para terminar, o médico encarnado prejudicou mais ainda a situação com a eutanásia. Ele, achando que estava reduzindo o sofrimento do homem, que não morria de jeito nenhum, estava apodrecendo em vida, ministrou-lhe uma medicação endovenosa que fez o corpo dele, o coração parar, e ele morreu ali de um modo que o perispírito impregnou completamente no corpo humano. Aí foi impossibilitado ao grupo socorrista que o retirasse naquele momento. O instrutor Jerônimo disse que somente depois de 12 horas é que eles conseguiriam ajudá-lo. E André relata que foram depois de 20 horas de trabalho exaustivo é que eles conseguiram separar o perispírito daquele corpo humano, levá-lo num estado completamente abetado, como se ele tivesse enlouquecido, sem nenhuma capacidade de reconhecer nem sua própria identidade. E foram muitos e muitos e muitos dias, tempo, até que ele começasse a recuperar a razão. Então o medo foi algo que o puxou para um abismo de sofrimento. Nós precisamos sim ter a cautela, né? Qual é a cautela? É o cuidado que se é requerido, mas também não vamos nos afastar do afeto que estão propagando tanto, né? O afeto, o amor é conquista do espírito. Imagina, o mundo já vive virtualmente, agora isso vai dar um afeto virtual, aí que as pessoas se afastam mais ainda do amor, e ainda que o medo domina mais, porque medo e amor, segundo a doutora Elizabeth, não podem coexistir, ou um ou outro. Então é melhor escolhermos o amor. Isso não nos impede de termos muitos episódios em que medos possam querer surgir, mas sempre se pode optar pelo amor e superar o medo, vencê-lo com o amor. Essa é a finalidade da nossa existência: adquirir virtudes, alcançar o amor. E nesses momentos atribulados que vivenciamos, sempre lembrar que nós não estamos sós, que Jesus é o governador espiritual da terra, governa o mundo desde o princípio, foi o co-criador. A partir dele e dos prepostos que ali estavam junto dele, nós temos o nosso planeta belíssimo. Jesus está cuidando. E como disse Chico Xavier, o nosso planeta não está à matroca. Jesus está no leme e cuida dele. E nessa hora vale a pena recordarmos aquele momento que todos conhecemos, quando depois de muito trabalho, de cansaço extremo atendendo as multidões em dor que o procuravam, e que ele não podia deixar ao abandono, porque como ele mesmo dizia, eu sou o bom pastor, e o bom pastor cuida de todas as ovelhas do seu rebanho. Ele não podia deixar a multidão desassistida.
Então trabalhava até sentir exaustão, muitas vezes isso sendo percebido pelos discípulos mais próximos, que carinhosamente o afastavam da multidão para que ele pudesse descansar, porque percebiam sua palidez, o suor no rosto, trabalhando sem cessar, porque a multidão é incansável. Você socorre, socorre, socorre. E sempre há alguém precisando de socorro. Isso ele deixou muito claro naquele dia em que ele foi ungido por Maria, irmã de Marta e Lázaro, em Betânia, no jantar na casa de Simão o leproso. Quando ela derramou aquele perfume de nardo nos seus cabelos, alguns evangelistas dizem, alguns que foi nos seus pés, mas a maioria que foi nos cabelos. Nos pés nós sabemos que foi Maria de Magdala que o fez. Então ela derramou aquele nardo na sua cabeça com tanto carinho, e os discípulos olharam aquilo, porque aquilo era caríssimo, a ponto de Judas, que era o tesoureiro, questionar: o que é que essa mulher fez que gastou tanto dinheiro assim? Poderíamos alimentar vários pobres com ele. Mas Jesus, sempre o defensor das belas atitudes do mundo, deu uma resposta: os pobres tê-los-ei sempre, a mim não. E essa mulher será sempre lembrada por isso que ela fez. Então a multidão estava sempre presente. Quando um curava, vinha outro. Quando vinha outro e outro e outro, sempre. Acontece isso. A hora que você ajuda, e todos os dias precisa sempre ajudar. Porque os sofrimentos ainda graçam no planeta e as dores são imensas. Mas Jesus estava cansado naquele dia. E os discípulos então o chamaram, o colocaram na embarcação, todos nós lembramos disso. E ele, cansado, foi para uma determinada área do barco, deitou e dormiu sereno. E aquela região do lago de Genezaré sofre as intempéries da natureza, porque fica nas proximidades do Monte Hermon, que tinha neves eternas. E de vez em quando aquelas neves provocavam avalanches, e aquela carga de neve e gelo descia em avalanche, caindo no lago de Genezaré e fazendo ondas enormes, que fazia com que o lago parecesse um mar, o mar da Galileia. Isso acontecia, mas naquele dia de beleza e céu azul, tudo mudou de repente. O lago estava sereno, estava calmo, mudou tudo. De vez em quando a gente vê isso, até aqui em Londrina, você vai trabalhar de manhã, aquele céu azul, que você pensa, a meteorologia acho que errou, porque falou que ia chover hoje, mas não tem nem lá nuvem. Passa 4, 5 horas, vira aquela escuridão, forma umas nuvens negras gigantescas, que você olha e fala, nossa, vai chover mesmo. E aquilo foi assim, um céu belíssimo, mas nada acontece por acaso. Por trás daquela situação haveria uma lição, um propósito divino. E a tempestade se fez intensa. Como é que Jesus não acordou debaixo daquela chuva, né? Acho que se fosse a gente acordava. É porque o espírito devia estar distante, aurindo as luzes da beleza, ou o propósito maior de esperar os acontecimentos. E eles vieram, porque os discípulos se apavoraram diante daquela tempestade, ficaram com medo.
E aí foram buscar Jesus desesperados, porque ele era o amor, o oposto do medo. Aproximaram-se do mestre pedindo socorro. João foi até ele: mestre, mestre, salva-nos, perecemos. Aí ele foi, acordou, levantou-se, foi até a beira do barco, todos nós conhecemos, e energicamente disse: acalmai-vos, acautelai-vos, e tudo serenou como antes, a ponto de os discípulos se entreolharem com aqueles olhos surpresos e pensarem: quem é esse homem que até os ventos e as tempestades obedecem? Era uma lição. O amor vencendo o medo, o amor superando os obstáculos, e que nós não devemos duvidar do auxílio divino que está ao nosso lado. Jesus falou com os espíritos que presidem os fenômenos naturais, não com a própria natureza, mas com aqueles que poderiam obedecê-lo e atendê-lo. E a lição básica era do amor, que nós precisamos ter confiança em Deus, que o amor há de nos sustentar sempre e caminharmos tranquilos, fazendo cada um de nós a nossa parte no que for possível para que o bem prevaleça, mas equilibrados, serenos, tranquilos, porque sabemos, como disse o mestre, que nem um fio cai da nossa cabeça sem que Deus o saiba, e que tudo passa, as adversidades passam. Quando houve, há cerca de uns 11, 12 anos atrás, aquela epidemia da gripe H1N1, nós tínhamos estudado várias obras de André Luiz junto com o nosso grupo e lembramos aquele episódio em que André, talvez no livro Missionários da Luz, ele viu lá uma situação que parecia um micróbio, uma coisa que parecia uma gelatina escura. Não tenho certeza se é esse livro, mas é provável que sim, em que ele viu como se fosse uma gelatina que tivesse vida e perguntou qual era aquele corpúsculo. Eram micróbios e bactérias fomentados pela mente invigilante dos homens, e diz o instrutor que se não fosse a ação do sol, que o comando de Deus nos ajudava, muitos males aconteceriam e o ser humano não ia ter condição de sobreviver na Terra, por causa dos próprios pensamentos angustiantes, dolorosos, que eram caldo de cultura. E quando nós vimos isso, nós ficamos pensando, naquela época nós atendíamos essa gripe que chegava numa epidemia terrível, acho que muito pior do que essa que está aí, só que o medo governamental dos mundos hoje parece maior. Naquela época não era tanto. As pessoas tinham medo, mas os governos não estavam apavorados naquela época. Então as pessoas choravam, chegavam lá para serem atendidas, gritando, desesperadas, que iam morrer, que iam morrer. Nossa, eram milhares, todo dia uma leva enorme. Aí nós tínhamos que acalmar: calma, gente, ninguém nunca morreu na nossa mão, vai ser agora. Então passou aquilo, mas nós ficamos pensando que naquela época o Brasil se tornou o país em que aquela gripe H1N1 foi a mais devastadora do planeta em relação aos outros povos. Na época, nós lembramos bem, porque acompanhávamos pelos jornais, os Estados Unidos tinham começado a vacina, que depois veio aqui para nós. E na época eles suspenderam a vacinação, tanto lá quanto no Canadá, porque observaram que o efeito da vacina era pior que a gripe.
na época, né? Não vamos dizer, não vamos falar que nós estamos contra a vacina, já tem uma campanha. Não era, na época, foi assunto dos jornais. E aí, quando começou tudo isso, nós também lembramos de ter assistido, não sei se foi num dos jornais, não sei se foi no Jornal Nacional, foi num dos jornais televisivos, quando nos aeroportos brasileiros começaram a fazer fila e verificar todo mundo que chegava, se não estava com essa gripe. Quem pôde vivenciar isso através dos meios de comunicação vai lembrar. Aí tinha um americano no meio dos que chegaram, brasileiros, e foram entrevistados sobre a situação que estava acontecendo, que tinha começado, já estava nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tinha ainda casos. Ele falou assim: nossa, me admira a atitude de vocês. Lá no meu país nós já temos esse caso dessa gripe. Aqui não tem, e vocês estão com muito mais medo do que nós. Então o medo é um caldo de cultura que fomenta a possibilidade de energeticamente formar ectoplasmas doentios. Do mesmo modo, qualquer energia nossa que é negativa, ela pode fazer isso. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela diz, né, que as duas emoções primárias básicas, o amor e o medo, do amor resultam todas as virtudes e do medo todos os defeitos. Então, se nós ainda estamos vivendo situações em que o medo nos domina a mente, vamos fazer uma introspecção e fazer o que o Troy fez aqui na história. Ele enfrentou os medos e no fim ele venceu o medo com amor, porque ele passou a amar a Jack. No começo era medo, foi por causa da necessidade que ele precisava ganhar o dinheiro. Mas depois, vendo o sofrimento, substituindo o olhar do medo pela compaixão, que é filha do amor, ele começou a amá-la e se tornou seu melhor amigo e venceu o seu medo, ficou em paz consigo. Se ele tivesse ido embora naquele dia e não atravessado a porta, ele teria carregado esse medo para sempre. Aí a gente pensa, é assim do pânico, não é? Que toma conta das pessoas, processo obsessivo gravíssimo, mas o que está por trás, se nós formos avaliar a situação, a conta dessas emoções primárias básicas, precisamos trabalhar o amor mais intensamente, porque somente o amor é capaz de vencer todo o mal. Nós estamos vendo isso o tempo todo. Nós só desarmamos a violência a partir do amor. Quando espíritos chegam em reuniões mediúnicas, violentos, líderes das trevas, eles estão prontos a lutar, porque a agressão faz parte deles. Mas eles não conseguem vencer o amor, que é o desconhecido deles, que os conquista. Então, meus queridos irmãos, nós estamos numa hora crucial. Estamos tendo que passar esses testemunhos. As tempestades estão aí. Mas com Jesus, nós passaremos serenamente. Com equilíbrio, nós estaremos em paz. O amor há de nos conduzir e que nós passamos tudo com muita serenidade, porque não é possível um descontrole, um desequilíbrio tão grande. Temos que ter muita paz, muita calma, lidar com as adversidades com muita coragem, porque se nós tivermos que passar por alguma doença, ela vai nos alcançar.
E se nós tivermos que ficar livres dela, nós vamos também ficar livres dela. Quantos já passaram pelo H1N1, que era muito pior e sararam? Agora é o desconhecido. Mas, se Deus permitiu que isso se desse, é para que o ser humano aprenda com isso, como dizem os espíritos na questão 740, que em cima dos flagelos, e peste, doença é um flagelo, nós podemos aprender grandes coisas, desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa paciência, desenvolver a resignação, sermos capazes de exercitar a solidariedade, despojar-nos de nós mesmos com desprendimento do nosso egoísmo e termos resignação. Então nós vemos coisas muito emocionantes o tempo todo, de pessoas solidárias no bem em toda parte, que trabalham mesmo à custa de sacrifícios. Agora é hora da paz, é hora da serenidade, é hora de lidarmos com tudo, lembrando que nós sabemos. Que Deus nos abençoe, que tenhamos muita calma, muita paz, e se essa gripe aparecer por aqui, que é questão de tempo talvez, porque quando esparrama vai rápido. Fiquemos em paz, ela nem apareceu ainda, né? As pessoas já estão se conturbando. Então fiquemos em paz, porque aqui na nossa região ainda estamos serenos. Se acontecer de chegar aqui, vamos enfrentar tranquilamente, com o coração em prece, confiando em Deus, sabendo que Jesus está conosco e que ninguém passa aquilo que não necessita diante do amor de Deus. Muita paz a todos e obrigada a vocês todos.